Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Tá na Web, o programa que te deixa por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e também de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Nesta semana, gente, a gente destaca o trend da FGV Concursos. Vamos olhar aqui na tela, ó. O que aconteceu? Foram publicados no Diário Oficial da União 5 editais do concurso do Senado, do ano de 2022, ou seja, desse ano. As provas acontecem em novembro e as inscrições são feitas pelo site da FGV. Por isso, esse trend aí com mais de 200 mil pesquisas. O concurso do Senado prevê o preenchimento imediato de 22 vagas, além de formação de cadastro de reserva. E vamos às áreas, São 11 vagas para analistas legislativos em diversas especialidades, uma vaga para analista legislativo na área de registro e redação parlamentar, uma vaga para advogado, 2 para consultores legislativos e 7 para policiais legislativos. Além desse concurso, como é que será que está o cenário, as expectativas dos concurseiros para os próximos semestres, depois da gente ter passado por essa pandemia? Então, para a gente falar desse edital, da preparação e também da previsão dos concursos para esse ano, eu converso com o juiz de Direito do TJDF, professor também de Direito Constitucional, Aragonê Fernandes, e com a psicóloga Daniela Bernardes Magalhães. Boa noite para vocês. Boa noite, Daniela. Seja muito bem-vinda aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mariana. Boa noite, doutora Aragonês. Prazer estar aqui com vocês hoje. Professor, seja bem-vindo aqui. Acho que nesse o senhor nunca participou. Muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês na TV Justiça. Afinal de contas, faz parte da minha casa, que é o Poder Judiciário. Boa noite para você, Mariana. Boa noite, Daniela. E boa noite a todo o pessoal que nos acompanha. Bom, então vamos lá. Tá todo mundo muito ansioso, Os concurseiros passaram aí 2 anos, até um pouco mais, com essa questão da pandemia, desestimulados talvez também por estudar e não saber se vai ter concurso, se não vai. Professor, então eu pergunto primeiro para você, O concurso do Senado ele é muito esperado, porque não é um concurso que sai com tanta frequência, E é um concurso que tem um salário muito bom. É por isso todo esse frisson aí ao redor desse concurso do Senado Federal? São 10 anos de espera, Mariana. 10 anos sem concurso do Senado Federal. A última prova aconteceu no ano de 2012, com edital em 2011. Então, a espera acabou. O universo dos concursos foi impactado pela pandemia. No primeiro momento, o mundo parou, não parou só o universo dos concursos. Foram 2 anos de paralisações, só que dentro desses 2 anos, quando as provas voltaram a acontecer, voltaram mais na esfera policial. Final de 2021 e especialmente em 2022, a gente está vendo um boom avassalador. E a Fundação Getúlio Vargas, que vai organizar a prova do Senado Federal, no mesmo dia da divulgação do Senado Federal, também foi anunciada como a instituição que vai organizar o maior concurso da história das carreiras fiscais, o mais aguardado, o mais desejado da Receita Federal. Quase 700 vagas. É uma baita oportunidade para quem está estudando aí há um bom tempo, Já volto contigo, professor. Daniela, agora eu quero saber de você, porque a gente precisa falar um pouquinho, principalmente depois dessa pandemia, de como é que está a saúde mental desses estudantes, Não adianta ter conhecimento, ter estratégia e não fazer uma boa prova porque está ansioso, porque está nervoso. Isso conta muito. Fala um pouquinho da sua experiência de consultório com os pacientes que são concurseiros. Então, Mariana, uma coisa que a gente tem que cuidar mesmo na situação de prova é de entregar, para nós mesmos a segurança de que o que a gente podia fazer até aquele momento, a gente fez. Então, o que é fundamental no processo de estudar para concurso é cuidar de uma boa preparação. Os estudantes que chegam na prova com uma boa preparação, que organizaram um bom material, que organizaram uma boa metodologia, cuidaram da saúde também, fizeram uma rotina equilibrada, eles têm muitas chances de chegar na prova com menos ansiedade, porque eles chegam mais confiantes. Então, assim, a gente tem que olhar para a preparação para concurso como algo que começa muito antes, O professor deve, como ele trabalha tudo nessa área, ele sabe disso, que o estudo pré-edital, ele é muito importante. Tem muita gente também que é aprovado no pós-edital e tudo mais. Mas são poucos, Alguém fora da curva aí, que é muito difícil, a concorrência é muito grande. Sim, a concorrência é super grande para esses concursos de alto nível, Então, o que a gente pode dizer é, para quem está desencorajado, pegar aí essa motivação desses concursos que estão saindo, como o professor falou até agora, está vindo aí uma tempestade de concursos, são oportunidades muito boas,
e que, fazendo uma preparação adequada e contando também com uma rede de apoio de profissionais, pessoas queridas que apoiam esse projeto, as pessoas podem chegar muito longe. Já já eu quero dicas de como se preparar psicologicamente para isso. Agora, voltando, Aragonês, seguinte, a Daniele falou de edital e eu li hoje, né, que muita gente está atrás, inclusive, para estudar o edital do Senado. Então, esse aluno já veio se preparando há muitos anos, porque quem quer passar no Senado não estuda de um dia para o outro, né? Não espera o edital sair. Mas qual que é a importância de estudar com base no edital? Quais são as informações ali que esse aluno ele pode fazer um diferencial ali na prova, se ele tiver mesmo por dentro de todas as regras, de todos os pesos de cada matéria? O que acontece? A gente tem uma seleção que qualquer detalhe pode fazer toda a diferença. É uma seleção que vai ser aplicada, as provas serão aplicadas em todo o país. Ou seja, uma questão vai colocar o candidato dentro ou fora das vagas, das tão esperadas vagas. Eu acho interessante porque você falou, são tantas vagas para esse cargo, tantas vagas para aquele cargo. Honestamente, não deve ser olhado o número de vagas, porque o cadastro de reserva que foi indicado de 989 vagas, para não dizer 1.000, dá sinalizações da necessidade de servidores. Afinal de contas, são 10 anos sem realização de concurso e, obviamente, dentro desse período, muita gente se aposentou, muita gente pode ter saído para outra área, mas quando a gente pensa na Fundação Getúlio Vargas, o desafio é cada vez maior. As provas que têm sido aplicadas neste ano, como, por exemplo, da CGU, do TCU, das carreiras mais avançadas, dão sinalização do grau de dificuldade que deve ser encontrado. Eu digo isso não para desencorajar o candidato, mas para ele saber o tamanho do desafio que tem pela frente. Afinal de contas, meu pai, Mariana, ele é um sujeito que tem segundo ano do ensino primário, e eu acho engraçado quando eu fazia prova para juiz, promotor, defensor, né? Eu voltava e ele ia me buscar no aeroporto e perguntava, como foi a prova, meu filho? Eu falei, foi muito difícil, pai. Ele falava, é óbvio que é difícil, você acha que vão te dar um salário desse de mão beijada? Eu quero saber como você foi na prova. Eu achei tão legal que aquele senhor simples deu a chave da situação. A prova é óbvio que vai ser difícil, eu quero saber como você, candidato, está se preparando para enfrentá-la. Professor, agora essa frase também é gatilho, não é não, Daniele? Esse negócio dessa cobrança da prova. Você acabou de sair da prova, você nem sabe como é que foi de fato, porque a gente só sabe com o gabarito, né, prévio. Aí vem a tia, o pai, o avô, a namorada, todo mundo. Como é que foi? E aí, você acha que vai passar? Isso também é muito complicado, né? Com certeza, isso é muito complicado, porque a expectativa ela não é gerada só no candidato, tem todo o entorno, né, todas as relações que acompanham o candidato nesse processo de preparação, ou estão ali apoiando, ou estão pelo menos testemunhando o esforço daquela pessoa em correr essa maratona, porque eu realmente considero o concurso público como uma maratona, uma prova de alto desempenho, e as bancas que a gente tem visto que estão pegando os concursos mais difíceis, elas realmente requerem um investimento muito grande de energia para conseguir alcançar essas vagas, como vocês já estão aqui falando, né? E muitas vezes essa expectativa pode fazer com que o candidato se cobre muito. Então, essa cobrança exagerada na hora de fazer a prova é uma coisa que deve ficar do portão para fora. Entre a prova e o candidato no momento da realização é o que ele conseguiu fazer até aquele momento. Não deixar que preocupação, por exemplo, eu me recordo durante as provas que aconteceram durante a Covid, alguns candidatos ficavam com medo, né, o receio de estar fazendo a prova e de pegar Covid. Mas isso é uma preocupação que no momento que você concorda com ir numa sala e estar fechado ali com algumas pessoas, isso não pode ficar entre você e a sua prova. Porque, infelizmente, esse é o tipo de pensamento que te atrapalha. E isso pode impedir que as pessoas utilizem aquilo que elas já vieram há meses se preparando e entrar mesmo entre a pessoa e o desempenho que ela pode realmente chegar. Então, assim, a recomendação para os parentes que estão ali, tentem aliviar um pouco a pressão para cima dos candidatos, sejam um ouvido atento, estejam dispostos a ouvir os desabafos, porque essa vida de concurseiro não é fácil, e o apoio é fundamental das pessoas que amam e que apoiam esse projeto de vida.
que pode mudar não só a vida do concurseiro, mas de todo mundo que está ao redor também. É isso, é um projeto de vida, né? São anos. É muito raro você ter alguém que estudou poucos meses ou até mesmo um ano e consegue sucesso em um concurso. Bom, a gente estava falando da Receita Federal, deixa eu só deixar você aí de casa a par desse concurso. É um concurso que também tem a FGV como banca organizadora, traz aí 699 vagas de auditor fiscal e analista tributário. É uma chance boa, salários bem altos, né? Tem algum salário até de mais de 20 mil. Agora, professor, a FGV, ela está assim, sendo organizadora de vários concursos, né? Antigamente a gente era muito comum ver CESP, né? A gente sabia como é que era a metodologia. Existe alguma dica pela FGV estar sendo assim tão requisitada, né? E organizando tantos concursos? Tem algo que o aluno, o estudante pode ficar mais atento quando for fazer uma prova dessa instituição? Alguma pegadinha que eles gostam de fazer? Algum fator de correção que é necessário atenção? O que acontece? Até poucos anos era o CESP, Sebrasp, né, que despontava no mercado dos concursos públicos com as maiores seleções do país. A Fundação Getúlio Vargas ficava num segundo plano, juntamente com a Fundação Carlos Chagas. O que nós vimos em algumas seleções de destaque foram problemas na área da segurança do CESP, na organização, e isso acabou fazendo com que vários órgãos que tradicionalmente, inclusive, faziam concursos organizados pela banca CESP e Sebrasp, basta dizer o tribunal em que eu trabalho. Desde 97, todos os concursos tinham sido organizados pelo CESP e agora, no ano de 2022, a prova foi sob a gestão da FGV. A prova da FGV tem um grau de complexidade bastante acentuado. Eles estão de olho no entendimento dos tribunais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, e também com base nas grandes modificações que aconteceram recentemente na legislação. É um grau de complexidade também muito acentuado dentro da disciplina de português. Então, o candidato que não está preparado, que vinha estudando para outras bancas, sofre um baque muito grande, mas se eu puder dar um conselho, viu, Mariana? O desafio é o mesmo para todos. Então, o português é difícil para você que está começando, é difícil para quem já está num patamar mais avançado. Uhum. É bem verdade que alcançar a aprovação num concurso dessa envergadura requer que o candidato tenha alguns eixos que ele precisa dar atenção. Obviamente, precisa estar antenado com a legislação do nosso país, afinal de contas, a doutrina comenta a lei e a jurisprudência vai interpretá-la. Além de ter o acompanhamento sério da legislação, é importante ter o acompanhamento da jurisprudência. E isso, quando a pessoa não é do mundo do direito, assusta quando a gente fala que precisa acompanhar a jurisprudência. Mas em vários concursos que não são da área jurídica, a gente tem visto a cobrança de jurisprudência simulada ou não. E aí, num terceiro pilar, nós teríamos a preparação por meio da resolução de questões. Afinal de contas, o conhecimento não é um fim em si mesmo. Você está dedicando para um concurso público, você precisa treinar e simular dentro do possível aquele dia, né, que pode separar, como disse a Daniele, não só o seu futuro, mas como o futuro de todos os que estão à sua volta, né, Daniele? Sim. E o quarto pilar, a base doutrinária, que pode ser por meio de cursos preparatórios, inclusive eu sou professor de instituições no ramo, ou de materiais didáticos, de livros, mas sendo muito direto e muito sincero com os candidatos, hoje a preparação requer um desempenho muito, muito superior. Então, talvez nessa reta final estudar por manuais vai fazer você perder tempo, que seria valioso. Afinal de contas, nós temos provas chegando agora já no mês de novembro. Isso, aí você fala, não, mas são 3 meses. Não são 3 meses. É no começo de novembro e a gente está no final de agosto. São 2 meses e meio de preparação num concurso muito esperado, que qualquer diferença, qualquer detalhe vai colocar você dentro ou fora da lista de aprovados. Ótimas dicas. Agora, Daniele, eu queria uma última dica sua. Tem muito estudante, né, que inclusive na semana, né, da prova, do concurso, ou até dias antes mesmo, fica naquela neura de vou estudar, estuda 10, 12 horas seguidas. A gente tem como identificar o cansaço mental? Como é que a gente pode saber, né, se ele já está ali passando do limite, né, que vai inclusive ser prejudicial na hora da prova? Então, esse tipo de estresse que muitas vezes vem por conta do exagero, é um estresse que precisa ser manejado mesmo. O estresse, ele faz parte dessa preparação de alto desempenho.
Então, a gente não vai buscar evitar ele completamente, a gente vai aprender a lidar com ele de uma maneira saudável e que seja sustentável. Então, chegar nessa reta final e exagerar, para algumas pessoas pode ser benéfico, mas para a maioria das pessoas, esse é o momento de começar a desacelerar, porque não é em uma semana que você vai mudar o que você poderia ter feito antes, né? Então, a gente tem que concentrar os nossos esforços em uma coisa que seja sustentável a longo prazo. Tem alguns sintomas que são de cansaço mental, por exemplo, algumas alterações cognitivas, como redução da capacidade de concentração, dificuldade de memorização, alterações frequentes do humor, tá mais irritável, mais desanimado, angustiado, ansioso, depressivo, triste mesmo, e de uma forma recorrente e fora do normal daquela pessoa. Por exemplo, sintomas que se manifestam no corpo, como dores crônicas, baixa na imunidade, isso. Gastrites, bruxismo, alteração no sono, ou dormindo demais ou dormindo de menos, né, tendo insônia, alteração do apetite, ou para mais ou para menos, isso tudo são sintomas de que algo não está indo bem. Então, isso é um alerta. O que é um sintoma? Sintoma é um alerta de que algo não vai bem. Então, algum ajuste precisa ser feito. Um sintoma, ele vai trazer prejuízos quando ele é muito frequente e ele vai impactar negativamente várias áreas da vida daquela pessoa. Então, nessa reta final, se você está percebendo que algumas dessas coisas estão começando a acontecer, está na hora de parar, olhar para você e ver o que você está exagerando. Porque, sinceramente, não vale a pena colocar na reta final tudo a perder e baixar uma imunidade, ficar doente no dia da prova, um dia antes da prova não dormir bem, isso vai afetar a sua concentração na hora da sua prova. Então, é uma semana para começar a desacelerar. Não é ficar sem estudar, né? Porque alguns acertos, no final das contas, a gente até acaba fazendo nessa semana da reta final. Revisãozinha básica. Sim. Tá certo. Daniela, adorei as dicas. Muito obrigada. Eu vou me despedir de você, agradeço, que eu preciso continuar o programa. Professora Agonet, também agradeço demais as suas dicas, seu conhecimento passado aqui, você que tem tanta experiência nessa área. Muito obrigada a vocês dois. É um prazer e obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar a TV Justiça por ter convidado também uma profissional da área da psicologia. Afinal de contas, para ser aprovado num concurso de ponta, não basta a preparação intelectual. A gente tem que ter também uma preparação mental para chegar inteiro no dia da prova. Não é fácil, não. Obrigada, Daniele. Obrigada, gente. Bom, você aí de casa, continua comigo. Vamos ali para as telas agora do Google para saber quais foram os outros assuntos, né, que foram pesquisados durante a semana e foram parar nos trends. Bom, começamos então com o trend Coração de Dom Pedro, que chegou aqui ao Brasil ontem para uma cerimônia em comemoração aos 200 anos da independência do Brasil. No Itamaraty, o órgão vai ficar exposto dentro de uma cápsula de vidro, guardada em uma sala climatizada, toda especial, lá preparada para a ocasião, e também sob o olhar da Polícia Federal, vigilância lá 24 horas por dia. E aí no dia 7 de setembro, né, dia da independência, o Coração vai para um evento, ao lado aí de chefes de Estado e outros convidados. Seguindo então nos trends, vamos falar de restituição do imposto de renda? A Receita Federal vai pagar o quarto lote de 2022 na próxima quarta-feira, dia 31. Quase 4,5 milhões de contribuintes vão receber essa graninha. Ao total, aí vão ser pagos para todo o Brasil 6 bilhões de reais, né? E para saber se você vai ser contemplado nesse 31 de agosto, é só acessar o site da Receita, vai te pedir lá nome, CPF, né? Digita os dados pessoais requisitados e pronto, você já vai saber aí se vai cair um dinheiro na sua conta ou não. Para a gente fechar, vamos com a frase que foi parar nos trends. Quem criou o Pix? Né? Essa frase foi parar nos trends depois que o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central divulgou uma nota de esclarecimento sobre o tema, porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou durante uma entrevista que criou o Pix. No texto, o sindicato repudia o uso eleitoral do Pix e reforça que o sistema foi criado e implementado por servidores do Estado. Vamos então fazer uma pausa agora, gente, bem rapidinho. Não saia daí que no segundo bloco tem mais notícia para você.
Já estamos de volta e vamos agora então para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. A gente começa com a fake que está lá no nosso Instagram. Como você sabe, né, toda semana a gente desmente uma fake news por lá. Se você não segue a gente, é @TV Justiça Oficial. Bom, era fake a afirmação de que mais de 100 aparelhos e coletes do censo foram roubados, né, e estariam sendo usados aí para entrar na casa das pessoas. O IBGE informa que a afirmação contida em um áudio, né, que viralizou, essa informação é falsa. Mas eles também esclareceram que o homem que gravou esse áudio que viralizou, ele realmente ligou para o 0800 da denúncia, mas ele descreveu um equívoco, ou seja, fake news que viralizou. Hoje, inclusive, no nosso Instagram, a gente te ensina como checar, né, se esse entrevistador do censo é realmente quem ele diz ser. É bem fácil, gente. É só pegar o número da matrícula, né? Quando ele bater aí na sua porta, você pega o número da matrícula no crachá, vai lá no site do IBGE, tem um campo para você preencher e lá vai aparecer se ele é ou não cadastrado pelo órgão, tá? E na programação aqui da TV Justiça, a gente faz um alerta para mais uma fake news. Vamos dar uma olhada? Circula uma fake news dizendo que o diretor da OMS recomendou isolar os homens que fazem sexo com homens para evitar a transmissão da varíola do macaco. Mas isso não é verdade. Ela pode acometer qualquer gênero, qualquer idade e, inclusive, nós já temos casos diagnosticados em crianças pequenas. Essa é uma doença de transmissão primariamente pelo contato, pessoa a pessoa, com as lesões e, menos frequentemente, também por gotículas. Então, qualquer pessoa, 4 a 5 dias antes das lesões aparecerem, já está transmitindo e depois que as lesões evoluem para manchas avermelhadas, vesículas que contêm lá dentro um líquido cheio de vírus, ou então as pústulas, que são aquelas que contêm pequenos pontos de pus, que parecem espinha, e aquelas crostas, que são as casquinhas, elas também podem transmitir para qualquer pessoa. Então a gente deve evitar ao máximo estigmatizar ou gerar discriminação, que só tende a atrapalhar os nossos cuidados em saúde. É isso mesmo, descabida essa fake news. E para conversar sobre esse assunto, eu chamo aqui no telão o presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, José Davi Urbaez. Tudo bom, doutor José? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, tudo bem aos nossos ouvintes? Bom, vamos lá. Eu vou começar, inclusive, eu tinha até previsto aqui algumas perguntas, mas o Ministério da Saúde publicou há pouco aqui nas redes sociais o primeiro caso confirmado, né, da varíola dos macacos em um animal doméstico. Isso aconteceu em Juiz de Fora. É um filhote de cachorro que tem 5 meses de vida e que conviveu no mesmo ambiente e teve contato com um humano que tinha a confirmação, o diagnóstico da doença, né? Existem apenas 2 outros relatos de infecção de um animal, né, adquirida por humanos nos Estados Unidos e na França, e agora esse terceiro aqui no Brasil. Bom, doutor, já é algo que o pessoal está comentando muito na internet, né? Porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais tem pets, então está todo mundo preocupado. Essa é uma informação que a gente realmente tem que ter atenção, ou esse foi um caso muito isolado? Olha, vocês sabem muito bem que quando a gente fala da varíola símica, né, ou varíola dos macacos, ou monkeypox, nós estamos falando de uma zoonose. Isto é um vírus que habitualmente circula entre animais, o mais comum de ser entre roedores, pequenos roedores na África, e tem, evidentemente, nessa circulação, a, digamos, interferência do ser humano que entra ali e aí começa, então, a se infectar. Era esperado, sim, que ele pudesse vir a infectar esses mascotes que têm as pessoas em casa. Então, isso faz parte da biologia desse tipo de vírus, onde você tem também animais que podem envolver-se dentro da cadeia de transmissão. Entendi. Bom, doutor, vamos explicar para quem ainda não está muito íntimo desse assunto, né? Como é que surgiu, qual que é a origem, né, da varíola dos macacos? Teve também todo um estigma com os próprios macacos, coitados, que não tem culpa de nada, né? Por causa desse nome. Queria que explicasse um pouquinho para a gente de onde que surgiu essa doença e esse nome. Então, veja bem, os nomes que se dão aos vírus, eles respondem, ou aos agentes infecciosos de maneira geral, eles respondem muito ao local onde foram descobertos, né, a região geográfica,
ou às vezes é o próprio pesquisador que descobriu, ou é aquele modelo animal que serviu para fazer a reprodução daquele vírus. E, nesse caso, a primeira vez que se teve contato e descrição desse vírus foi em relação a uma epizootia em macacos que aconteceu na África num laboratório experimental. Daí que, pela sua característica, né, de ter aquelas vesículas, aquelas pústulas, e ter sido descrito inicialmente nesses animais, aí recebeu esse nome de varíola dos macacos, ou varíola símica, ou em inglês monkeypox, que foi, então, uma referência a essa primeira oportunidade de descrição daquele vírus, né? Posteriormente, se viu, então, uma infecção que podia passar aos humanos na década de 70, e aí passou a fazer parte, então, do leque de vírus de pouca frequência, visto em poucos locais, porém endêmico, isto é, identificado ao longo de muitos e muitos anos no continente africano, e a característica no momento é a sua saída, vamos dizer assim, do nicho habitual que eram aqueles países africanos. Tem dois tipos, né? A parte da África Central no Congo e a parte da Nigéria, e nesse momento o que está circulando é o que a gente chama o CLAD, né? Tá. Que é uma maneira de você subclassificar esses vírus do ponto de vista filogenético e que pertence, então, a, digamos, essa variante que se viu na Nigéria, que teve um surto em 2017. Doutor, Então, uma é dúvida. isso que aconteceu. A Anvisa já liberou, né, vacinação, a importação de vacinação e de medicamentos? Como é que está essa questão? Então, veja bem, quando a gente fala da varíola, temos que imaginar que uma boa parte da população foi vacinada lá até os anos 70 com a vacina chamada de vacínia, que tinha como o seu objetivo principal o controle da varíola, propriamente dita, que é uma varíola humana. A que a gente conhece, né? Não a varíola dos macacos, né? A que tínhamos conhecido, Sim, digamos assim, familiarmente, né? Que é uma doença gravíssima, matou milhões de pessoas, evolui com uma letalidade em volta de 30%. A varíola símica, né? Essa que se descreveu cá, onde existia, e essa vacina inicial, obviamente que não se tinha mais porque foi declarada, a varíola foi declarada erradicada. Quando você tem erradicação, você não vai ter como testar vacina, você não vai ter como fazer isso que nós fizemos agora recentemente com SARS-CoV-2. Mas existiam duas vacinas, né, feitas com vírus não replicantes, tá? Que existia em uma estratégia de manter um estoque, sobretudo com vistas a questões de guerra biológica, de bioterrorismo. Então, tinha muito um caráter militar, isso em relação com a enorme baixa circulação no Ocidente, o que é um erro enorme, porque desde que se conheceram os surtos na África, e o mais recente, 2017, pesquisadores daquele continente já queriam que esta vacina fosse aplicada para o controle de um vírus com potencial de disseminação. Então, nós temos essas vacinas, a mais famosa é a Jynneos, ela tem um quantitativo bastante reduzido, tem um parque industrial também mínimo, então a capacidade de produção em escala é muito comprometida, e, obviamente, a Anvisa já conhecendo, como é uma vacina que já tem um tempo, não é uma vacina nova, vamos chamá-la assim, como o que aconteceu com o Covid, que sempre a gente vai usar depois da pandemia como referência, o seu processo de autorização emergencial aconteceu. A mesma coisa se aplica para medicamento que tem atividade antiviral nos vírus ortopoxvírus. Então, tem 3 deles, o tecovirimat, que é uma medicação que nunca foi usada para esse fim, mas que foi inventada com todo um modelo matemático e toda uma questão que tinha como base modelo animal e que deve servir também para o ser humano, que está se usando de forma compassional nos Estados Unidos e na Europa para casos mais severos da varíola símica. E tem cidofovir e bicidofovir, que são outras 2 medicações que se usam sobretudo para infecções
de citomegalovírus, que é outro vírus muito comum, notadamente entre pacientes imunocomprometidos. Então, esse tecovirimat também não é novo, não é recente, não é de agora, tem pouco mais de 4 anos, que foi colocado para aprovação lá nos Estados Unidos, e é isso que sofreu, então, essa autorização emergencial. Tá certo. A gente segue, então, acompanhando esse tema, que vira e mexe aparece aqui no Tá na Web. Agradeço o senhor, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e uma boa noite. Boa noite, estamos sempre disponíveis para trocar essas informações. Obrigada. Bom, a gente fica por aqui então. Não deixe de seguir a TV Justiça nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter, no YouTube, no Spotify. Eu agradeço a sua companhia e te espero na semana que vem com mais um tema da web para você. Até lá!